Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo episódio da Conta Upcast. E hoje a gente vai trazer aqui um assunto e um cara muito especial aqui pra gente, né, que é um cara que eu considero bastante aqui como um amigo mesmo. Participou aqui desde o início da Conta Up aqui com a gente e ele trabalha muito no ramo de consultoria empresarial, né, trazendo aí várias partes e frentes sobre processo e gestão de pessoas. Então, hoje o assunto vai ser rico, né, e se apresente aqui, Léo Sasaki. Vamos lá, obrigado pelo convite. Fico muito honrado, né, de estar vendo vocês crescer, de estar vendo a Conta Up virar Jestbox e todo esse ecossistema que vocês estão transformando, isso é muito legal. E meu nome é Léo, eu sou consultor, sou terapeuta, sou palestrante, trabalho com consultoria de empresas na parte de processos e pessoas. Olho também para a parte de desenvolvimento humano das pessoas e no meio do caminho a gente vai conversando com um monte de gente para falar sobre tudo isso que a gente conversa, né? Então, espero que o papo seja esclarecedor para a gente conseguir mostrar, porque o meu trabalho de maneira geral é muito difícil, né? Eu passei muitos anos aqui tentando explicar para vocês o que eu fazia. Todo mês vocês perguntavam assim, mas no fim das contas você faz o quê, Léo? É isso aí, é essa confusão até hoje. Então, quanto mais espaço a gente tem para conversar, eu acho que fica mais fácil também. Bacana. E assim, para a gente entrar no assunto, né, na questão aí de pegando a sua carreira, o seu inicial, eu lembro, né, desde que você começou com a gente, até nessa confusão que a gente tinha, você é formado em administração, né? E você começou a entrar mais no lado empresarial, e muitas vezes a gente vê que o lado PJ sempre tem o CPF, né, por trás ali, e acabou que você aprofundou mais também para, como se diz, resolver o problema direto na fonte, né, na raiz. E muitas vezes a gente vê na parte empresarial que você repassa processos, métodos para as empresas e no final não resolve, né, porque é o CPF que tem que ser resolvido. Então explica pra gente, né, como que foi sua carreira. Você é formado, né, em questão de administração, né? É, eu sou administrador pela Universidade Federal de Viçosa. Comecei a trabalhar com consultoria desde o começo, então essa parte de processos é um negócio que me acompanha desde a época que eu sou formado. E eu precisei de terapia em algum momento da minha vida, né? Então aconteceram várias coisas na minha vida aqui que eu precisei de terapia. E eu fui buscar um mundo velho de terapia, fui buscar um monte de coisa. E em vários lugares eu comecei a perceber que tinham braços empresariais. Mesmo dentro das abordagens, eles falavam sobre a parte empresarial. E depois que eu fui resolvendo minhas questões, eu falei assim: "Bom, isso aqui talvez caiba para o empresário", porque realmente tem coisa que não faz sentido a gente olhar só para a parte física da empresa, só para a parte de processos, porque tem um CPF ali por trás que se ele tiver desequilibrado, ele vai dar errado, né. Então, Uhum. quando a gente vai olhar, inclusive para a capacidade do trabalho da pessoa, a gente olha muito para a questão emocional, a gente olha para os valores, a gente olha para a pessoa como um todo, antes de desenvolver as competências, porque isso faz muita diferença. E na época eu tinha algumas empresas comigo, e em alguns eu identifiquei isso aí, né, eu falei Uhum. assim: "Ó, tem coisa aqui que eu acho que é pra dentro da família, tem Uhum. coisa que é pra dentro da parte pessoal, não sei se você vai querer tratar isso dentro da consultoria, mas faz sentido talvez você olhar pra isso". E aí tiveram umas 2 empresas que falaram assim: "Mas você não sabe desse negócio aí?" Eu falei: "Manjo". Aí ele falou assim: "Então, vamos lá, bota pra dentro". E a gente começou a descobrir que isso encurtava o tempo da consultoria e acabou virando um braço, né. Uhum. Com o tempo o pessoal começou a falar assim: "Ah, você não atende um primo, você não atende um Uhum. amigo", né, começou aquela indicação. Foi formado um braço de terapia, olhando muito mais para o desenvolvimento humano, olhando para traumas, olhando para as coisas, mas, eu sempre gosto de olhar para o viés profissional, porque, a parte pessoal, de maneira geral, ela é muito subjetiva. Uhum. A parte empresarial ela é mais objetiva, é mais fácil você colocar indicador. Então se você tem algo que você melhora na parte subjetiva, olhando para algum indicador que faça sentido, que dá para mensurar, ele faz muito mais sentido da gente conseguir ver uma melhora ao longo do tempo, né, Uhum. porque a pessoa, principalmente de terapia, ela chega e fala assim: "Ah, tenho ansiedade, foi construído há 15 anos essa ansiedade, ela quer que eu destrua ela em uma semana". Isso não Uhum. vai Não acontecer tem nunca, é um como. processo que ele vai ter que desmontar. Então, se a gente tem um indicador que vai mostrando, então tanto a parte empresarial foi para dentro da terapia, como a parte da terapia foi para dentro do empresarial e a gente foi fazendo esse mix aí ao longo do tempo. Perfeito. E assim, nessa evolução aí acabou então que aí você virou, além de consultor empresarial, também focou, né, ali na questão
pessoal e virou terapeuta também. Então entrou mais aprofundado ali. A gente fez terapia, a gente faz a terapia aqui, alguns a gente chama de mentoria também, por ser só mais uma parte empresarial, mas a gente vai olhar para o lado emocional também. Mas o importante no final das contas é a gente entender que tanto para o empresário ou para o trabalhador, né, qualquer pessoa que está vivendo a vida normal, Uhum, você consegue melhorar tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. uhum, É lógico que existem prós e contras dos dois. Mas se a gente consegue, por exemplo, você tá indo super bem no trabalho, mas tá com alguma coisa ruim dentro da família, e a gente consegue, através do trabalho, mostrar isso pra família, ou o contrário, tá tudo bem dentro da família e a gente consegue mostrar isso pra dentro do trabalho, isso é um ganho, porque a gente consegue misturar esses contextos que as pessoas acham que a gente consegue separar muito, mas no final das contas, quando a gente tá com estresse alto, a gente é a mesma pessoa em todo lugar. perfeito. E assim, nessa sua experiência, né, que você foi vendo e acompanhando ali as empresas, você acha que o problema ele não está nos processos e sim nas pessoas? Acho que tem vários tipos de problema, né. Isso aí quando eu abro caixinha de pergunta no Instagram, Hã. as pessoas, elas me fazem uma pergunta em, sei lá, 10 palavras, e elas acham que eu vou conseguir responder na Uhum, totalidade e com muita precisão, né. uhum, Mas o que eu gosto de explicar, por exemplo, né, se você pega uma pessoa que é ansiosa, então, a ansiedade pode ser que ela foi desenvolvida ao longo do tempo, porque os planos dela foram frustrados. Pode ser que essa ansiedade ela venha da infância, porque ela teve algum trauma da infância. Pode ser que essa infância venha de uma lealdade de família. Então, dentro das empresas, também é dessa forma, né? Então você fala assim: ah, eu tô com um problema aqui no meu gerente. Eu uhum, tenho um hot seat aqui no meu gerente e não para gerente nenhum aqui. Pode ser processo? Pode. Pode ser pessoal? Pode. Pode ser alguma coisa que aconteceu na empresa que vocês não conseguiram lidar? Pode. Então, não tem como a gente bater o martelo e falar assim: bom, é mais importante as pessoas ou os processos? A metáfora boa, né? É perguntar uhum, assim: naquele relógio ponteiro, é mais importante o ponteiro, os números ou a engrenagem? uhum. E a gente vê que todos são importantes, porque se cada um estiver no seu lugar, a gente consegue desempenhar muito bem. Então, se as pessoas estiverem no lugar certo, os processos estiverem no lugar certo, a chance da empresa ir bem é muito grande. Entendi. E assim, nessa evolução, né, pessoal que a gente vai vendo, as pessoas elas conseguem lidar melhor, porque o problema maior é como quando a gente traz profundidade, né, começa ali pelos hábitos das pessoas, né, que você começa a entender melhor e aquilo vai se tornando, querendo ou não, ela sim consegue enxergar porque ela não consegue seguir um processo, né? E nesse caminhar ali, você conseguiu ver vários, né, indicadores que você consegue adicionar na empresa e focar, né? Porque o que eu vejo muito hoje, e realmente é difícil, existe milhões, né, de indicadores e muita gente quer aplicar todos, né, indicadores ali. E você vê que eu vejo, né, muito na sua consultoria também, você tenta identificar qual que é o indicador que tem que seguir, né, para não ficar também uma coisa muito, né, balela, que acontece muito. Hoje eu vejo que como informatizamos bastante, a gente tem muita informação. Então, assim, a gente fica meio perdido até nos indicadores que a gente tem que focar, né. Então eu vejo que você consegue fazer, porque lapidando ali aquele tipo de pessoa, né, qual que é o indicador que ela precisa, né. A gente vê que conforme quanto mais informação a gente tem, né, e a gente tá nessa fase de sociedade, as pessoas elas ficam, colocando muita informação para dentro, elas ficam obesas de informação e não sabem o Uhum, que fazem com a informação. A mesma coisa acontece dentro das empresas, né, então você pega, sei lá, um setor que poderia funcionar muito bem com 2 ou 3 indicadores, ele vai lá e coloca 25 indicadores, porque na literatura tá falando que esses 25 indicadores foram muito bons para uma empresa que é gigantesca, que uhum, fatura 200.000 vezes mais do que você. E aí a pessoa quer colocar aqueles indicadores todos. Sendo que ela não sabe nem por que que o indicador tá lá, e não sabe nem o que que tá indicando de verdade. Então, a gente pode trazer, né, como eu trabalho com o pessoal empresarial, então vou uhum, fazer as metáforas cruzadas também. Você pode trazer, por exemplo, uma pessoa que quer, emagrecer, ir pra academia, alguma coisa desse tipo, criar uhum, hábitos. É um negócio que todo mundo passa. Qual que é a qual o que que ela faz? Ela no final do ano ela pega, coloca nas resoluções de ano novo que esse ano ela vai virar o Renato Cariani, né, em um ano. vai, né. E aí ela vai lá e começa a treinar 3, 4 horas por dia, faz uma mega dieta cheia de proteína e zero carboidrato, e aí ela acaba com os hábitos dela e não consegue seguir com o plano, sei lá, 2 meses depois. Uhum, Com a empresa também. Então, quando a gente olha, por exemplo, um empresário que ele traz, qualquer novidade, então ele vai para um evento, ele viu que tem uma teoria nova muito legal, ele desfaz a teoria dele,
e coloca a teoria nova que ele Uhum. acabou de aprender de uma empresa, tipo assim, já tá há 3 anos fazendo alguma coisa, ele muda porque ele viu num evento que é assim que deve funcionar. Isso aí tá mais ligado aos processos dele ou tá mais ligado à falta de autoconfiança dele, né? Então, você Uhum. vê que a gente consegue balancear isso. Quando a gente consegue achar aonde que tá a raiz dos problemas aqui, então a gente consegue fazer a intervenção que funciona. A minha a minha a minha resolução para todas as consultorias é fazer da forma mais rápida possível. Uhum. Eu sou meio preguiçoso, né? Então, a forma que gastar menos energia para gerar mais resultado vai ser a forma que eu vou buscar. Então, as minhas metodologias, elas passam todas por isso. Perfeito. E assim, e na questão, trazendo isso, né? Por exemplo, geralmente a gente vê o CEO, né? O empresário ali, ele quer implementar os métodos. E muitas vezes ele é frustrado, ele é frustrado pelas pessoas. Por quê? Ele quer implementar um método, quer implementar um processo novo na empresa dele, só que aí vem o quê? Ele tem que delegar e liderar esse novo processo que ele vai estar implementando. Muitas vezes a cultura, né, quando a gente fala cultura empresarial ali, a cultura entre as pessoas, ele não consegue muitas vezes ser um líder, né? É o que eu mais vejo assim também, os empresários não conseguem liderar. Como que o empresário hoje ele consegue implementar uma cultura com que a equipe dele consiga seguir na mesma direção, né, para evoluir, né, a empresa e estar implementando, né, esses indicadores. É, tendo clareza e dando exemplo, né? Eu acho que o maior problema do empresário hoje em relação a isso, principalmente, é que ele não consegue enxergar o próximo degrau de uma maneira clara. Então, quando você vê, por exemplo, uma empresa que começa com um eu-presário, e ele vai crescendo, Uhum, coloca umas 2, 3 pessoas lá. E aí ele desenvolve muito do operacional, e aí chega numa fase que ele precisa sair do operacional para começar a liderar. Ele acha, até então, que é pegar aquilo e conseguir passar a parte operacional para frente. Sendo que, na verdade, a gente precisa olhar para tudo o que envolve para que essa atividade funcione muito bem. Então, quando a pessoa ela só muda de lugar, ela tenta fazer mais do mesmo, né? Que eu defino como sucesso para essa parte empresarial? É quando você chega numa fase onde tudo que você fazia deixa de ser importante, tudo que era importante deixa de ser importante, você vai ter que buscar as novas skills de um ponto cego que você tem. uhum, E aí a pessoa não consegue enxergar esse ponto cego. Então, por exemplo, o cara que sai do operacional e vai para liderança, ele vai ter que entender não só da parte operacional, mas ele vai ter que entender da parte educacional, vai ter que melhorar a comunicação dele, toda a parte cultural, comportamento humano. Ele vai ter que olhar para um monte de coisas que ele nem tinha no radar para conseguir fazer com que a outra pessoa performe tanto quanto ele no lugar que ele estava. E aí uhum, ele pula de degrau. E para isso que é importante a cultura, porque aí a gente consegue olhar para os hábitos, para as rotinas. Se a gente for olhar para a nossa vida pessoal, todas as vezes que a gente teve um pulo de ganho de alguma coisa, é porque a gente estabeleceu os hábitos muito bem. Né? O máximo da liberdade é quando a gente consegue estabelecer os hábitos sem gastar mais energia com isso. Então, quando que a academia vai funcionar? Quando você parar de brigar com o fato de ir pra academia. uhum. Então, qual que é o primeiro protocolo para ir na academia? É você ir na academia e não você fazer um treino de 5 horas, né? Uhum, Então, o primeiro protocolo para isso é você vai na academia todos os dias e para com a crença de que eu posso negociar com isso. Porque se você começar, vou treinar 3 horas por dia, mas eu vou fazer 3 vezes por semana. Vai chegar na segunda, você vai falar assim: ah, mas eu posso ir terça, quarta e quinta. uhum. Aí você vai chegar na terça e falar: ah, mas você ainda tem quarta, quinta e sexta. Aí você vai chegar na quarta e falar assim: ah, deixa pra semana que vem, porque já fudeu essa semana mesmo. Então, se a gente não tiver o hábito muito bem desenhado, a clareza dos hábitos dentro da empresa, como que a gente faz, como que a gente dá exemplo, vai ficar muito difícil, né? Teve outro dia que eu dei um orçamento para um empresário, falando assim, ó, você vai precisar trabalhar o seu código de cultura aqui dentro da empresa. Ele falou assim, não, isso aí eu já trabalhei. Peguei um outro consultor, eu falei assim, e o que você fez com o manual? Ele falou, ah, tá dentro da gaveta. Eu falei, então a sua cultura é engavetar manual. Porque é esse o É, comportamento. E aí ele espera que o empresário, que o funcionário dele vai fazer a mesma coisa, sendo que ele engaveta o negócio. Não tem uhum. jeito. Ele vai ter que dar o exemplo, ele vai ter que entender, vai ter clareza, porque todas as vezes que a gente passa é aquele telefone sem fio. A gente não consegue passar 100% da nossa percepção. Então a gente vai ter que lidar com o fato de que a pessoa nem pegou toda a informação e ainda vai ter que performar da maneira que a gente espera. Então, quanto a mais a gente vai ter que ter clareza do que o próximo, para que ele também faça muito bem e quanto maior a empresa, maior o nível de hierarquia. Isso aqui vai ter que ser passado de cima para baixo. Passando. Então precisa ser um exemplo mesmo, vivido no DNA É. das pessoas. Então, assim, quando você inicia, né, um processo ali de consultoria, primeira coisa, você faz um diagnóstico,
Porque, por exemplo, você tem que fazer, né, uma validação de como que está aquela empresa, né? E você inicia pelo um diagnóstico, como que você faz para iniciar uma consultoria? Geralmente eu quero ver primeiro qual que é a dor que o empresário quer resolver. Ele sempre chega com uma dor. E todos perdidos. E todos perdidos. E assim como na terapia, de maneira geral, eles não contam a verdade no primeiro momento. Na primeira linha, eles não contam qual Tá que é tudo o bom, né? motivo real. Não, eles falam assim, por exemplo, eu tenho um problema de finanças, né? Eu quero melhorar meu fluxo de caixa. Só que na verdade ele não quer melhorar o fluxo de caixa, ele quer melhorar uma parte da entrada, porque ele quer fazer uma retirada maior. E aí ele sabe, ele tem subsídio para fazer o fluxo de caixa, mas ele não faz porque tem uma parte que ele precisa deixar desorganizado para que ele consiga fazer as coisas que ele está fazendo. Uhum. Então, para a gente chegar nesses diagnósticos, então a gente faz uma parte diagnóstica, vê de fato aonde que está a dor dele. Geralmente a gente divide a consultoria em duas partes, que é a parte que ele acha que tem que ser feita, a parte que a gente de fato tem que Uhum. fazer, e a gente entrega as duas, para que a gente de fato consiga tirar a venda do empresário em relação às coisas que ele acha, porque se a teoria dele funcionasse, ele já teria resolvido, Uhum. né? Mas a gente precisa provar para ele que ele não tem que manter nesse caminho. Então, normalmente, esse acaba sendo, parece um retrabalho, mas ele facilita muito a consultoria. E a outra coisa é, de fato, fazer com que ele performe dentro do que ele precisa performar, olhando para os pontos cegos, olhando para os indicadores certos, que normalmente está no ponto cego do empresário. Porque, assim, na sua visão, você acha que o que eu vejo bastante, né, começando pela estratégia, por que que as pessoas muitas vezes estão perdidas? Porque a primeira coisa que a gente vê e a gente tem que buscar a clareza, né? Porque se eu tenho clareza, eu sei para onde que eu vou. Na sua visão, por que hoje, né, a gente pega muitos empresários sem clareza? Porque muita informação, qual que é a sua opinião? Porque a gente sofre muito por quantidade de informações, por essa questão de falta de clareza. Eu acho que isso é uma coisa que vem sendo desenvolvida, ou sei lá, né? Tá regredindo o desenvolvimento ao longo do tempo, e as pessoas elas não sabem o que querem para a própria vida. Uhum, Então, se você chegar e perguntar para as pessoas, né, quais são os seus próximos 10 objetivos, eu acho que você consegue resumir. Se você perguntar para 100 pessoas, você vai resumir num número na conta bancária, numa viagem, numa marca de carro, numa metragem de casa, 2 ou 3 carimbos no passaporte que tem as mesmas fotos. Então, esses sonhos, eles não são necessariamente os sonhos das pessoas, não são os objetivos delas. uhum, São coisas que elas acreditaram que seria bom porque ela viu alguém fazendo, porque ela teve acesso a alguma imagem sem ter acesso aos bastidores, então ela acha que aquilo é de fato para ela. Na época, sei lá, né, uns 20 anos atrás aí, quando tinha a época do Orkut, tinha um negócio que era 20 coisas que você tem que fazer antes de morrer, 30 coisas que você tem que fazer antes de uhum, morrer. uhum. E lá não tinha nenhuma que você devia trabalhar 60 horas por semana. É. Lá ele falava de experiência, ele falava que você tinha, sei lá, nadar pelado no Rio no Mato Grosso, você tinha que transar debaixo da tumba do Tutankhamon, sabe? Ele tinha as experiências que você tinha que viver que valiam a pena de serem vividas. E aí, quando você conversa hoje com as pessoas, elas vão te falar assim: eu quero chegar em tal cargo, eu quero ter um tanto de renda, eu quero ter um tanto de dinheiro. Desde que o mundo é mundo, o trabalho serviu à vida. Todas as vezes que a gente encurta a nossa vida para o trabalho, então a gente está encurtando, empequenando mesmo a nossa percepção em relação à vida. E eu acho que é por isso que as pessoas não têm clareza. Porque no Uhum, final das contas, o cara acha, o empresário acha que aquela empresa é a vida dele. E a vida dele, na verdade, acontece fora daquilo, também ali. Mas muitas das coisas, né? Ele serve a partir da empresa, mas ele tem que usufruir em algum lugar. uhum, E as pessoas tendem a não conseguir perceber isso com muita clareza. Desde a parte pessoal, né, então muita gente que chega pra terapia pra mim, eu falo assim: "O que que você quer da sua vida?" Ele não sabe responder. uhum, Ele me traz muita coisa que é subjetiva ou muita coisa que ele viu algum influenciador falando, viu algum empresário falando, que ele modelou, e hoje a gente tem muita informação na rede social de um pedaço muito pequeno da vida dos outros. Então fica parecendo que tem muita gente prosperando uhum. e pouca gente se lascando. Sim. E é mentira, porque até o cara que tá mostrando o êxito na internet, ele se lascou em várias vezes. Só que ele não mostra a parte na Não. internet. Só como a gente tem muita informação, então a pessoa ela acha que ela tá ficando pra trás. Né, o Francisquinho aí tá falando aí que tem um plano de vida aí, é isso que tá acontecendo com ele. Se ele botar em perspectiva, ele vive mais a vida dele. Né, É. Francisquinho? Perfeito. E assim, eu vejo também que essa falta de clareza, trazendo para o lado do empresário, isso transmite muito para a equipe, né? Porque
muitas vezes ele fica perdido, ele não sabe para onde vai, e como ele é um líder, ele tá direcionando as pessoas. E como que a gente faz, né? A gente vê muitas empresas que têm uma equipe engajada e muitas empresas, a maioria, a gente vê equipes desmotivadas. Como que a gente consegue trazer isso e melhorar a cultura dele para a equipe dele se engajar, né, no propósito, Primeiro o que eu vejo é trazendo clareza, né? Mas ele tem que buscar, né? O empresário ele tem que buscar essa clareza, mas como que ele faz para poder estar engajando a equipe dele na cultura? É tendo clareza dos objetivos dele e tendo clareza dos objetivos da equipe. Entender que os objetivos dele e os objetivos da equipe não são os mesmos. Porque motivação, de maneira geral, ele pode ser resumido em o quanto de recompensa que você busca por um tempo determinado. Se a capacidade do cara de percepção de tempo, de abstração de tempo mesmo, for mais curta, então você precisa Uhum, entregar uma recompensa para ele dentro desse espaço para que ele se sinta motivado, né. Então, você vê de vez em quando, por exemplo, promoções que dão erradas dentro das uhum, empresas, porque o cara ele era um ótimo operacional, ele passa a ser um péssimo gerente, e dentro das especificações dele, fala assim: "Pô, mas será que ele não percebeu que tem um PLR muito bom aqui da bonificação?" Se o cara não tem abstração para isso, ele nem percebe que o PLR é parte da produtividade dele, ele acha que é um presente da empresa. uhum. Então, se a gente não consegue colocar recompensa dentro do tempo que o cara consegue administrar, vai ser muito difícil motivar ele. Então, dentro das equipes, primeiro, precisa entender de fato o que motiva ele. Porque talvez crescer a empresa seja muito bom para o empresário, mas crescer a empresa a gente não sabe para o funcionário. Né? Tem funcionário que tem pavor de crescimento, porque toda vez que cresce o empresário joga mais responsabilidade para ele e o salário dele não aumenta tanto assim. Uhum. Né? Então, qual que é o ganho de fato dele de se sentir motivado, de ver a empresa crescer? É diferente do empresário. Perfeito. Então, se ele não tiver clareza dos próprios objetivos e como que ele serve também a equipe dele para isso, sabendo os objetivos e tendo clareza dos objetivos da equipe, vai ser difícil motivar. E essa cultura organizacional, o quanto ela impacta aí para o financeiro da empresa, por exemplo? Cultura organizacional, ela impacta em 422%. Informações tiradas do sovaco, né? Porque, porque assim, em era, né, de IA, né, que o povo tá aplicando muita IA, mas não tem como fugir, né, nessa questão pessoal, né, humana. E realmente ela afeta, né, todo o financeiro. E meio assim, mesmo que for questão de IA, se a gente não tiver a cultura de usar a IA da maneira correta, também vai dar errado. A Hã. cultura, na verdade, é o nosso código de vida, né? Então, o que que a gente faz dentro da empresa? Como que a gente se porta? Quais são os códigos de palavra mesmo que a gente vai usar? Isso tudo faz parte da cultura, né? Se a Uhum. gente pega a cultura de um país, a gente vai vendo como que a comunicação ela vai melhorando com o passar do tempo, como que as pessoas acreditam nas coisas porque o contexto vai mudando. Na empresa, a mesma coisa. Só que no ambiente menor, a gente tem um pouco mais de controle disso. Então, colocar a cultura para funcionar é você colocar os hábitos para funcionar de uma melhor maneira. É fazer as coisas da mesma maneira para que as pessoas tenham previsibilidade e segurança, e isso gasta menos energia. A gente pode ver, por exemplo, quanto que a gente gasta menos energia fazendo o caminho do trabalho para casa. A Uhum. gente usa sempre o mesmo caminho. A gente não toma decisão. De vez em quando a gente passa por coisas que a gente nem vê. A gente passa por radar e esquece Uhum. se baixou a velocidade ou não. Porque a gente está muito acostumado com aquilo, não gasta energia nenhuma com aquilo. Fica Então, no piloto automático ali, né? total. Então, assim, dentro da empresa também, se a cultura estiver bem estabelecida, a gente gastar menos energia para fazer as coisas que precisa, e a gente entra no princípio de Pareto facilmente, Uhum. 20% das coisas que a gente faz gera 80% dos resultados. Se a gente fazer esses 20% no automático muito, muito bem feito, a chance da empresa dar errado é muito pequena. Então, esses 20% que correspondem ao código de cultura, se a gente conseguir colocar os hábitos com muita clareza, fazer todo mundo fazer, acreditar nela e saber que vai desdobrar, a gente pode ter um dia que a gente não tá tão bem, porque isso é a oscilação do ser humano, vai ter dia que a gente vai estar com autoestima boa, vai ter dia que a gente vai estar produtivo pra caramba e vai ter dia que a gente vai estar mal. Uhum. Só que se tiver tudo no automático, você não precisa Você parar pra não vê, pensar né? nisso. É. Você faz sem ver. Então, isso em si já economiza dinheiro. O fato de você não ter que tomar um monte de micro decisão ao longo do dia economiza dinheiro, porque você toma decisões mais rápidas, você toma decisões mais acertadas, você pensa com mais lógica, com o tempo. Então, você imagina, né? Tem empresa que só faz reunião quando dá BO. É. Aí, quando você pega e fala assim, vou convocar uma reunião, o que que você faz com a equipe, literalmente? Você deixa a equipe inteira tensa, não produzindo naquele dia, pensando no que vai estar na reunião e dependendo do que você vai falar na reunião. E às Uhum. vezes você só vai anunciar uma festa.
Vai falar assim, ó, eu vou fazer uma reunião com a turma pra falar que vai ter uma festa final de ano melhor. A gente vai parar o jogo da Copa, vai colocar um telão e colocar um monte de comes e bebes. Só que você avisa um dia antes da reunião, acabou. Sua equipe não vai produzir um dia, justamente porque não existe essa cultura. Então, se a gente faz uma cultura de reunião funcionar, como que faz a reunião funcionar? Quanto tempo que ela dura? O que que a gente vai colocar? Como que a gente vai cobrar esses fatos? E como que isso vai de fato funcionar? A pessoa ela não tem mais esse temor. Ó, vamos fazer uma reunião? Vamos. Por quê? Porque a gente resolve o problema desse jeito na empresa. Ele vira uma cultura. E isso economiza muito dinheiro. Tudo que a gente faz que gasta menos energia para gerar resultado, a gente está economizando dinheiro no fim do dia. É. E assim, a gente vê bastante, muito chefe e poucos líderes, né, nas empresas. Como que a gente diferencia um chefe de um líder? O líder é o cara que inspira, no final das contas. É o cara que ele não precisa fazer pelo temor, né? Uhum, Ele convence as pessoas que vale a pena seguir ele, independente de qual tipo de liderança que ele exerce. Mas, de maneira geral, ele deixa o livre-arbítrio das pessoas atuar, fazendo com que ela fale assim, bom, esse cara aqui vale a pena de seguir e a gente vai se motivar através disso, mesmo que eu não enxergue tudo, né? Tem, principalmente o líder visionário, né? O Walt Disney, por exemplo, ele tem uma visão muito além de todas as pessoas que ele está liderando. As pessoas não sabem necessariamente por que que ele está fazendo aquilo, mas elas acreditam que isso vai gerar um resultado. Então, quando a pessoa é convencida de que vale a pena ser influenciada por aquilo, isso é o que acontece na internet também, né? Quando a gente segue uma pessoa é porque a gente se convenceu de que aquela pessoa vale influenciar a gente. Então, uhum. quando a gente consegue fazer isso com a liderança, aí a gente consegue gastar menos dinheiro para motivação, gastar menos energia para fazer as coisas, menos para convencer, para gerar as crenças necessárias para que a cultura desenvolva da melhor forma. Então, para a pessoa conseguir desenvolver bem uma empresa, eu acho que, assim, eu acho que esse conceito de chefia e liderança, as pessoas já estão se perdendo no meio do caminho, porque hoje nomenclatura no Brasil é uma coisa muito difícil, né? Você coloca Uhum. uma palavra nova aqui, vai passar É, fa- 6 meses, ela já vai estar completamente distorcida. Mas se você conseguir inspirar as pessoas, se você conseguir fazer com que as pessoas se relacionem com você de uma maneira a se conectar mais com você, com seus valores, com os valores das coisas que você está fazendo, então você tem um caminho muito mais fácil pela frente. e o que você mais vê assim na questão de erro dos líderes? O que que eles mais cometem de erro ali com seus liderados? Uma coisa, né, na minha opinião, eu já fazendo a pergunta e dando a opinião, eu vejo que muitos líderes não dão exemplo, né? Começa desde lá dos nossos filhos, né, que a gente tem que dar o exemplo primeiro para ele aprender. E a gente vê muito isso nos empresários. Eles não dão exemplo e cobram dos seus liderados, né? O líder, assim como os pais novos, eles acham que a criança vai fazer o que você fala e não o que você faz, Uhum. né? Teve um dia que a gente tava andando de carro, né? Tava eu, a Laís e o Hiro no banco de trás. E aí, do nada, o Hiro pegou e falou assim, Caiaio. Aí eu olhei pra trás e falei, caralho, Hiro, quem que te ensinou isso? Porque, na verdade, a criança ela não tira esse negócio também do nada. Aham. Ela vai ter uma referência. E geralmente as referências que ela mais acredita, né? Uhum. Quem que é o líder da criança? São os pais. Então tudo que os pais estão fazendo é o que a criança vai fazer. Com a liderança é a mesma coisa. Se a partir do momento que você inspirou a pessoa, não acha que ela vai fazer o que você não faz. Uhum. Então, antes de tudo, o líder ele precisa, né? A gente falou disso várias vezes sobre cultura, mas ele precisa mostrar para a pessoa por que que aquilo vale a pena. Ele precisa acreditar visceralmente naquilo. Uhum. Então, não é uma boa prática pela boa prática para achar que o negócio dá certo. Eu acho que uma vez eu vi um cara falando que ele inverteu aquela pirâmide de hierarquia, né? Ele fez como se ele tivesse servindo todo o resto da empresa. E ele Uhum. desenhou a forma de pensar, o processo, a mentalidade da empresa a partir dessa pirâmide invertida. E não à toa esse cara é muito bem sucedido. Né? Porque ele consegue Interessante. entender como que ele servindo faz com que as outras pessoas sirvam. Então ele serve o cliente da melhor forma possível a partir dos próprios hábitos. Então ele olha primeiro como que ele serve a empresa dele. Para depois Uhum. entender todo o resto. Coisa que a gente faz pelo inverso, né. É. Então a gente começa a olhar como que isso vai beneficiar a gente, e aí a gente vai fazendo as coisas, acha que a gente não precisa fazer, e aí acha que o liderado vai entender esse negócio, então, a real é que tudo que tem a ver com a nossa visão, com a nossa visão, com os nossos valores, se a parte de cima da pirâmide não estiver entendendo isso bem, a parte de Uhum. baixo não vai entender com clareza também. Então, tudo para liderar, para ser pai e mãe,
para ser líder de qualquer comunidade que você esteja fazendo. Se você não tiver clareza, a parte de baixo da cadeia também não vai entender. Ou seja, a equipe realmente ela é o reflexo do líder ali, né? Totalmente. Realmente. E assim, na sua trajetória, o que que você mais identificou em características de líderes que conseguiram se destacar, né, e ser bons líderes? É, eles têm humildade suficiente. E aí, Humildade, né? humildade é um negócio que as pessoas, de novo, né? As pessoas não conseguem definir muito bem humildade. Depois você corta essa. A Toma garganta uma secou. água aí. Água com gás aqui sem. Sem patrocínio. As pessoas não conseguem olhar muito bem para a palavra humildade de uma maneira muito boa, né? Uhum, Então, vou falar a minha concepção de humildade. Humildade é quando a gente consegue perceber o que a gente é, quando a gente sabe o que a gente é, nem a mais e nem a menos. Muita gente confunde humildade com falsa modéstia. Isso para mim é um erro gigante. E todas as vezes que você tira do seu potencial para se colocar num lugar, então você tá tirando do seu potencial de servir também. uhum, Então, e quando você se coloca mais também, você tá roubando energia de um sistema. Então, o quão mais você estiver perto, e não tô falando que essa percepção é uma percepção perfeita e nem fácil de ter o tempo inteiro. uhum, Mas o quão mais perto disso a gente estiver, e por isso que precisou do autoconhecimento, por isso que eu desenvolvo pessoas para as lideranças e para os grupos, mais fácil vai ser da gente saber onde estão os nossos problemas e a gente vai conseguir segmentar mais algo. uhum, Então, você pega um empresário, né? Ele sabe muito bem qual é a parte boa dele, sabe muito bem onde ele consegue gerar resultado, ele sabe muito bem onde ele precisa de ajuda, uhum, né? Quando, quando eu vou falar disso em palestra, normalmente eu falo da humildade e falo da arrogância também. sim. A arrogância na etimologia, ele vem de a, que é a negação, de rogar, que é pedir. Então é a pessoa que não pede. Então tem muito cara que é muito bonzinho, e a gente tem o estereótipo, né, do arrogante como sendo um cara grosso, bruto. E o arrogante, na verdade, é só o cara que não pede ajuda. Então, você tem muito cara bonzinho dentro da empresa que ele Uhum, vai falando sim pra tudo, não pede ajuda uhum. pra nada, se E só se sobrecarrega, ferra. se lasca, gasta energia, gasta recursos na empresa e não tá ajudando nada pra ninguém e também não tá se desenvolvendo, Uhum, porque ele tá achando que pode salvar o mundo, né? Então, o bom líder é o cara que consegue entender essa parada. Consegue entender até quais momentos ele não tá bem, que talvez vamos dar uma pausada nisso aqui, vamos dar uma desacelerada, não pisar mais no acelerador, né? Tem gente que faz o efeito contrário. é, Às vezes o negócio tá dando ruim, ele pisa mais no acelerador pra ver o que acontece e quebra todo o resto. é. Então, o medo ele serve pra isso, né? Pra gente diminuir um pouquinho, aumentar o nosso campo de percepção pra conseguir fazer as coisas melhor. Acho que o bom líder é o cara que tem coragem de olhar pro espelho e de fazer isso. Assim como a pessoa que se desenvolve na parte humana. É a pessoa que tem coragem de olhar pro espelho e falar assim: meus problemas são esse. Eu vou parar de dar desculpa pra isso e vou fazer da melhor forma possível. Perfeito. E assim, muitas empresas, elas acabam investindo aí muito em processos, sistema, numa estrutura. O que acontece se a equipe, né, se as pessoas não acompanhar esse investimento da empresa? Ela acaba ali mudando o ambiente, né? Claro que o ambiente ele é importante, né, trazer isso, mas aí a empresa investe num sistema e simplesmente, tá aí o sistema, eu estou investindo na minha empresa. Mas se a cultura, né, se as pessoas não acompanhar o investimento do empresário, né, não consegue ter esse acompanhamento e esse crescimento em conjunto. Tem um negócio interessante sobre essa parte, principalmente mudar de estágio, que é assim: enquanto o empresário ele tá na parte operacional, o operacional ele segue a velocidade do empresário. Quando o empresário ele muda para a parte tática, e aí ele não tá mais no operacional, a parte operacional ela segue a velocidade do mais lento. Então existe um gap muito grande aqui. Para que serve de fato sistema? São ferramentas, né? Uhum, Então a ferramenta, se você não ensina a pessoa a usar, vai dar ruim. E a pessoa vai tender a usar a ferramenta do jeito que ela sabe usar. Né? Então, se você entregar um prego, se você entrega um cara que é muito bom de martelo, dá para ele um parafuso, ele vai furar a parede com o martelo e o parafuso. Né? Ele acha que vai dar certo aquilo. Tendo que existe uma outra. Vai dar certo? Vai pregar. uhum, Mas existe uma outra ferramenta que vai ser mais eficiente para isso. E você tem que saber operar a ferramenta. O martelo você vai fazer assim, a chave de fenda você vai uhum. fazer assim. Então, para as equipes, isso também funciona. Todas as vezes que a gente coloca alguma coisa, inteligência artificial, sistema, qualquer coisa dentro da empresa, a gente tem que saber que vai ter uma pessoa operando atrás.
Uhum. E que isso é uma ferramenta. Metodologia, filosofia, é tudo ferramenta, né. As abordagens que eu uso para terapia são todas ferramentas. Então, não é que aquilo define o terapeuta que eu sou, aquilo define como que eu consigo resolver baseado na minha caixa de ferramentas. Uhum. Quando você tem uma caixa de ferramentas boa dentro da empresa, então você tem que ensinar as suas pessoas a usar essas ferramentas da melhor forma possível, para que os seus clientes sejam bem servidos também. Uhum. Então, o que eu vejo as pessoas achando é, tendo uma falsa esperança de que porque um sistema funcionou muito bem na outra empresa, é Vai só colocar funcionar aqui que pra vai mim. funcionar, mas eu tenho que dominar a ferramenta, né. Então, se a gente começar a usar os recursos dessa maneira de entender que, ok, esse recurso pode ser sim muito bom, mas eu tenho que saber como que eu vou usar ele, aí as pessoas param de fazer investimentos que não Uhum. precisam e começam a fazer os investimentos que de fato vão gerar resultado. Porque se você não usa isso para amplificar seu resultado, não tem por que estar ali. Não é, o sistema ele não é para ser bonito, não é para soltar um relatório de PDF bonito. Uhum. Ele serve para fazer com que a empresa renda mais. Então, entender que tudo isso é ferramenta é o primeiro passo para que a coisa funcione. Dominar a ferramenta, não necessariamente a parte operacional, mas entender qual é o alcance, como é que ela vai fazer, conseguir fazer seu liderado entregar isso dentro da ferramenta, é o que vai fazer a empresa rodar. Quais são, assim, as principais habilidades? E começa pelo líder, né? O líder ele tem que se desenvolver para ele entender o que que ele precisa de aplicar para a equipe dele nessa questão das ferramentas. Quais são as skills, as habilidades que ele também tem que se procurar se desenvolver, né? Porque muitas vezes, voltando no que a gente estava falando, muitos empresários querem que a equipe se desenvolva e ele não, né? Quais são as ferramentas? Você vê assim, todo empresário, primeiro, ele tem que ser um bom líder, Uhum. né? A gente tem que ver. Minha visão também, eu vejo, tem que ser muito bom gestor de projetos, porque se você não conseguir, né, evoluir um projeto, colocar ali quem que vai executar aquela ação, né, e seguir. Tem várias outras ferramentas e habilidades, né, que o empresário ele tem que se desenvolver. Quais são, na sua visão, que você vê que não, realmente isso aqui é padrão, eu vejo que o empresário ele tem que buscar isso. Ele tem que ter controle do que de fato vai precisar. Então, por exemplo, você falou do gestor de projetos, né? Uhum, Eu não sou um bom gestor de projetos. Eu entendo o que ele precisa, eu entendo qual é a importância de gestão de projetos, eu entendo qual que é o alcance dele e qual que é o resultado que ele pode gerar. Mas eu não sou um bom executor de gestão de projetos. Então, na minha consultoria, eu contrato gestor de projetos. é. Então, se você for fazer consultoria comigo, você vai ver que vai ter uma gestora de projetos dedicada ao seu projeto, que vai olhar para tudo, vai tocar as reuniões, vai ser os meus olhos e meus ouvidos, vai organizar todo o sistema de fluxo a partir da minha visão. Então, se o empresário entender qual é o alcance de fato que aquela ferramenta, que aquele recurso vai trazer, então ele consegue liderar os outros. Mas ele precisa ter a visão e precisa ser muito claro, porque o recurso ele só vai trazer o limite da visão do cara. E não adianta achar que vai ser mais, né. Então, sei lá, você vai comprar um telefone lá, um iPhone 17 Pro Max. Uhum, Ele tem um monte de recurso que ninguém sabe usar, né. uhum, Então, a maioria usa pra quê? Pra status. uhum, Mas se você usar ele pra um monte de coisa serve? Pô, pra caramba. Por que que não tem? Porque o cara nem sabe que tem, uhum. né. Então, se ele pega uma ferramenta dessa, beleza, pra vida pessoal, enquanto recompensa, presente, não tô falando que tem problema comprar iPhone 17 Pro não, é bom, é um telefone bom. Mas se for pra olhar pelo lado empresarial da coisa, não faria sentido a maioria das pessoas comprar, porque elas não sabem nem utilizar aquilo, não sabem nem qual que é o alcance que aquilo tem. Uhum. Então, como que você gasta o máximo da coisa, né? Eu costumo dizer o seguinte: minha rede social ela é movimentada, eu faço Uhum. do jeito mais porco possível no sentido de simples, né? Então, eu trabalho muito bem o roteiro, faço as coisas com muito carinho, mas eu não faço nada para ser, assim, né? O Uma toque do. equipe de filmagem com edições super elaboradas, não faço isso. E até bem pouco tempo eu fazia com o iPhone 11. E ele funcionava muito bem. Então, achar que precisa comprar a melhor câmera do mundo para fazer, não, você tem que usar o seu recurso da melhor forma, esgotar o uso do recurso da melhor forma É aquela possível. frase, né? Primeiro você faz e depois você melhora, né? Exatamente. Então, primeiro precisa entender como que você faz o melhor uso do seu recurso. Depois você vai buscar para fora. Né? Na minha palestra tem uma coisa interessante que eu falo assim: todo mundo fala que eu tenho que pensar fora da caixa. Eu até tirei uma foto assim, fora da caixa econômica. Assim, assim, tô pensando fora da caixa. E a conclusão que eu chego é que antes de você pensar fora da caixa, você tem que pensar dentro da caixa. Porque se você não conseguir fazer o melhor uso do seu recurso, então de fato você vai achar que tudo é para fora. E de novo, isso parece uma coisa do processo,
Ou isso parece uma coisa do empresário que tem um problema de autoconfiança, que tem um problema de confiança de família, que tem um problema de autoestima e que projeta isso dentro das atividades dele. Então, por isso que a gente precisa trabalhar os dois colados, entendeu? Uhum. E assim, a questão do empresário, eu vejo que ele tem que se desenvolver, porém também tem a habilidade que ele pode delegar alguma habilidade que o terceiro é melhor. Mas como que ele faz isso sem perder o controle da empresa dele? Por exemplo, em empresas grandes, a gente vê que tem CEOs, né? Por mais que tenha o dono da empresa, mas tem CEOs ali que vai executar a gestão empresarial melhor do que ele, porque um CEO é um técnico, né? Alguém mais skills para gerir empresa. O quanto ele tem que buscar desenvolvimento ou delegar, vamos se dizer, habilidades que ele precisaria? Porque a maioria das empresas, vamos se dizer, pequenas, médias, né, que tem, não tem como. Como que ele vai contratar um CEO, sendo que geralmente é ele que é e ele que vai tomar as decisões, né? Quando você percebe que o limite da sua capacidade já não consegue mais acompanhar a sua visão, é o momento de você delegar, né? Então, você começa uma empresa lá, você começa um e-commerce. Hum. Você consegue subir os anúncios, você consegue controlar o estoque, você consegue etiquetar e mandar para o correio. Beleza. Começou a vender muito. Pô, agora tem coisa aqui que já não tá dando tempo de fazer tudo. Então você vai lá e Uhum. contrata uma pessoa. Ah, comecei a vender mais, contrata outra pessoa. Pô, agora eu comecei a descobrir que se eu fizer, eu acho que eu descobri a receita disso aqui. Se eu pegar uma outra linha de produto, eu consigo fazer. Pô, então agora você entendeu esse processo, você consegue treinar as pessoas para fazer tudo isso que você fazia, você delega e vai para uma área tática. Aqui você vai descobrir que tem outros problemas. Você vai Uhum. descobrir que tem outros problemas logísticos, de gestão, de imposto, Uhum. Uhum. muita coisa que vai mudar e que você vai começar a dominar. O que as pessoas erram nessa parte de delegar? É que primeiro que elas flertam com ir e voltar, elas não respeitam de fato a ordem hierárquica. Então, às vezes, o cara tem condição financeira, ele monta uma empresa que é uma máquina operacional. Aí ele chega lá e fala assim: não, pelo seu faturamento, você já devia ter uns 4 níveis hierárquicos. Ele tem 2 ou 3 só. Entendi. Aí ele bota o quarto nível, só que ele continua voltando. Então, qual que é o critério para você ter mais níveis hierárquicos? É que um nível, ele só vai responder ao de cima, e mais ninguém. O próximo, só o de cima, e mais ninguém. E o de cima, ele só lidera o de baixo, não lidera mais para baixo do que isso. E aí as pessoas, elas mudam, porque aí ele pega e fala assim, bom, então agora eu sou diretor, eu tenho meu gerente aqui, e aí eu tenho o operacional. Aí ele vê o operacional fazendo, aí ele vai lá e vai Uhum. dar bronca no operacional, vai brigar com o cara, vai Ou mostrar como que seja, ele faz. O que que ele tá fazendo de verdade? Ele tá roubando a autoridade da gerência. Esse cara aqui, com o tempo, não vai servir pra mais nada. E aí esse que é o problema, porque aí eles falam assim, tá vendo? Aqui, ó, esse gerente aqui não presta. Mas na verdade, dentro das projeções, dentro da cultura, dentro da realização organizacional, tá tudo errado porque ele não tem clareza de como deveria ser. uhum. E como que eu diferencio o tal do delegar com delargar? O delegar é assim, um dos meus vídeos mais bombados da parte de desenvolvimento pessoal é que a função dos pais é se tornar desnecessários o quanto antes. Eu acho que isso é uma frase da Montessori, que ela fala isso para professores, e eu acho que isso funciona muito bem para líderes. Então, a função do líder é se tornar desnecessário o quanto antes. Que significa ser desnecessário? É você dar autonomia suficiente para que você se sinta seguro de deixar a pessoa fazer o que precisa ser feito. Hum. Então, como que a gente faz com uma criança, né? A gente pega e fala assim: ah, você fez 8 anos, então agora você recebe a chave de casa. Hum. Não. Você vai testando primeiro se ela consegue, se ela não vai perder a chave, se ela consegue com outras coisas primeiro, se ela sabe andar na rua olhando para os lados, né? Tem criança que só Uhum. sabe mexer no celular agora. Então, você vai testando as capacidades para você se sentir bem ali. Isso é delegar. Isso é você ir treinando a pessoa e você colocando ela e dando alçada para ela. O delargar é você acreditar que ela vai conseguir, baseado em esperança. Você espera que ela vai fazer alguma coisa, mas só espera, porque você também não tem clareza, né? Então, o quão antes você se sente desnecessário dentro da empresa da maneira correta, que é fazendo as pessoas assumirem o papel que tem que assumir dentro das posições, entendendo o que elas estão fazendo, tendo clareza dos processos, aí sim você tem espaço para pensar em mais coisas para servir mais gente, e é isso aí que define sucesso no fim das contas. Perfeito. Assim, para mim fazer, vamos se dizer que eu tenho uma opção, só uma habilidade, eu como empresário, qual é a principal skill que eu tenho que executar?
E pela nossa conversa, o que eu vi seria a questão buscar a skill de líder, porque não tem como não ser, né? Mesmo que eu tenha a minha empresa, contrato um CEO para tocar a minha empresa, eu tenho que liderar esse CEO, né? A liderança acaba sendo um negócio meio abstrato, porque existem muitas coisas que parecem liderança e são chefia, tem muita coisa que parece liderança e é esse delargar. Então, acho que um primeiro bom parâmetro é a comunicação. Uhum. Se você entender bem o que é comunicação, porque é muito mais simples que a liderança, né? A comunicação, no final das contas, é você fazer a mensagem chegar do jeito que tem que chegar lá do outro lado. Então, assim, a forma mais simples de comunicação, né? Tem o emissor, o código que você vai fazer e a pessoa que vai receber o receptor. Se o receptor não receber da maneira correta, então deu errado a mensagem. E você só tem controle nas outras duas partes. Só tem controle na mensagem e no emissor. Então, como que você faz para outra pessoa receber da maneira correta? E aí você vai começar a entender que existe um mundo na comunicação. E não é só a mensagem como ela chega. Às vezes a mesma coisa pode ser dita de várias formas diferentes. Né? Rede social, eu acho que tem muito empresário aí que quer estourar na rede social, que quer ganhar capilaridade, quer ganhar atração. A melhor maneira de você conseguir ganhar atração na rede social é falando coisa difícil de maneira simples. Porque mais gente vai se identificar. E ainda que uma coisa ela seja profunda e complexa quando a pessoa vai desdobrar, quanto mais pessoas se identificarem com o assunto, é que elas vão começar a te seguir, vão começar a olhar para o que você fala. Então, o que eu tento fazer na minha rede social é, eu trago assuntos que são hiper complexos do ponto de vista de desenvolvimento pessoal e de empresa, eu trago da maneira mais simples possível, dando metáfora, exemplo, como que vai acontecer e para onde que a pessoa tem que mirar. E aí ela começa a ter um norte do que precisa ser feito. Então, eu acho que se a gente for falar de liderança, sem a comunicação, sem você fazer, porque comunicação também é aquele negócio, né? Tem gente que comunica falando muito bem, com uma oratória precisa, mas tem gente que minha avó, né? Ela olhava pro lado, o peão sabia o que ela queria. Então, ela comunicava muito bem, do jeito dela. Né? Então, se a gente começar a entender toda essa parte da comunicação, que tem a parte falada, tem a parte do código, mas tem um código inteiro de ética que vai bater, que vai esbarrar na cultura, nas crenças, em tudo isso, então a gente começa também a entender como que a liderança funciona melhor. E na sua visão, por exemplo, quando eu sinto que minha empresa ela está estagnada ali, eu vejo que eu não estou conseguindo performar bem como um líder, eu senti ali que minha empresa eu não consigo crescer mais ela. Como, qual forma, qual conselho você daria para um empresário que sentiu que a empresa dele estagnou ali? Manda ficou mensagem pro meu parado? suporte e contrata uma consultoria. Boa. Não, mas eu acho que quando a empresa estagna, quando ele começa a sentir uma dor, ele precisa entender qual primeiro que é a dor Uhum, e para onde que ele quer chegar. Ele precisa mirar para algum lugar. Eu não posso tomar decisão pelo empresário, né? uhum, Até que em empresa nem tanto, mas na terapia principalmente, as pessoas elas esperam que a gente tome algumas decisões por elas. Isso é uma coisa que a gente não pode fazer. sim. Então, o empresário também. E, às vezes ele fala assim, eu quero aumentar meu faturamento. Né? Chegou num ponto aqui, eu não consigo aumentar o faturamento, eu queria aumentar, aí ele contrata a consultoria para isso. Mas você quer aumentar o faturamento com o quê? Cara, qualquer coisa, pô. Né? É. Como que você consegue ter 1 milhão? Você pode fazer 1 milhão de vendas de R$1, você pode assaltar um banco, Uhum. pode fazer 1.000 vendas de 1.000. Então, tem muitas formas de fazer só um número. Se a pessoa não souber qual que é o caminho de fato que ela quer servir, ter clareza de todos os processos e organizar isso, então fica muito difícil até de contratar consultoria. Tem gente que contrata consultoria porque ele tem uma visão do que o consultor já fez para outra empresa. Mas o consultor ele só consegue performar bem numa empresa na medida de clareza que o líder tem. Uhum. Então, a primeira coisa também do empresário é saber aonde que ele quer chegar. Quando ele descobrir que tem um ponto cego aqui, que ele fala assim, bom, realmente, aqui tem um monte de coisa que eu não consigo entender. Por exemplo, a parte de comunicação para a parte de liderança, né? Normalmente tem muito ponto cego nisso aí. Apesar de ser óbvio que a comunicação ela ajuda na liderança, tem muita coisa que as pessoas não percebem na própria comunicação. Desde vestimenta, de como você fala, de como que o código de cultura funciona. Então, a partir do momento que você sabe aonde quer chegar e você não enxerga o caminho, esse é o momento de pedir ajuda. E pedir ajuda de preferência para alguém que tem lastro nisso. Alguém que já fez, algum empresário que tem um exemplo, alguém que a pessoa consegue te indicar para te ajudar, porque sabe que ele vai conseguir ajudar nesse exemplo. Mas quanto mais clareza do lugar que você quer chegar, mais fácil vai ser a ajuda que você vai conseguir buscar.
eu vejo bastante empresários, para a gente aqui também, eu trago isso. Eu vejo que muitos empresários eles ficam muito com medo de consultoria e vai só tomar meu dinheiro, assim, tem muitas objeções, e realmente a consultoria, ela não vai tomar a decisão para você, né? Ela vai te trazer os números, vai trazer técnicas, né? E estudos que vêm há milhões de anos, vamos se dizer, do que funcionou. E só que eu vejo assim muitas objeções, né, que ele não consegue aplicar uma consultoria na empresa dele e acaba mantendo ali, perpetuando aquele problema durante muitos anos. Porque muitas vezes eu vejo por causa até de orgulho, né, que ele não quer, não tem esse problema. Então, assim, hoje na sua carreira, você viu bastante empresário que tem medo de aplicar a consultoria, tem medo de buscar ajuda? Tem, mas eu acho que isso aí é também um desenvolvimento do próprio contexto social. Porque desde que a internet explodiu, você tem cara que vende mentoria e consultoria como se fosse nada, cara. Então, assim, eu tenho certeza que todo mundo já contratou algum serviço de consultoria ou mentoria e Se que, frustrou, e que né? se frustrou. Então, conforme ele vai empilhando isso, vai parecendo que todo mundo, de fato, está fazendo um monte de trabalho ruim, né? Consultoria especificamente, quando você começa, eu comecei a carreira como consultor, né? E eu cheguei num ponto que eu não achava que eu era Deus, não. Eu achava que eu tinha certeza que eu era, sabe? Que eu dava conta de tudo, até eu ter a empresa quebrar. E aí eu Uhum. percebi que tinha outras coisas, tinha outros skills que eu precisava olhar. Então, o consultor, ele também precisa saber se posicionar nesse lugar. Eu acho que o medo do empresário é genuíno, é lógico. Vai chegar um cara lá com certeza de que vai conseguir resolver um problema que você está gastando um monte de energia. Pô, Uhum. se você tá, sei lá, né? Pode ser qualquer assunto, um problema de relacionamento, de casamento seu. Se você passa um problema 5 anos de casamento, e aí chega um cara e vai falar que vai resolver em 2 semanas pra você vai acreditar com muita facilidade? Não, porque você Entendo. já gastou muita energia naquilo, você acha que é muito difícil, você não acredita que só aquilo vai funcionar, porque você já tentou muita coisa. Então, com consultoria, a gente também passa por esses processos, né? O lance é, o consultor, ele confiar, tem 2 coisas. O consultor, ele é confiar no próprio processo, ele tem que saber de fato o que ele está fazendo, e ele confiar que o cliente dá conta também. Porque também Uhum. tem consultor que chega na arrogância de pensar o É. contrário. Né? Que, não, esse cara aí, ele precisa de mim. Precisa não, velho. Não precisa. Consultoria, como a própria palavra diz, é uma consulta no final das contas. Né? Então é como se você tivesse um problema lá e você vai no chat GPT e se você faz a pergunta errada, traz a resposta errada também. Uhum. Então, para consultoria é a mesma coisa. Se você pedir errado para o consultor ele não vai conseguir adivinhar. Com um tempo de experiência, a gente começa a descobrir onde que estão as maiores mentiras do Uhum. empresário. Mas, de maneira geral, o consultor ele vai olhar para a primeira objeção do empresário. E aí, se o empresário não tiver clareza sobre o próprio problema, como é que o consultor vai performar? E aí, parece que todos os consultores fazem isso. Uhum. Né? Então, eu acho que é muito mais um esquema social de que os próprios consultores não estão fazendo um bom trabalho mesmo. Hoje a gente está numa fase até boa para consultor, porque o pessoal está vendendo mentoria, né? Uhum. Então, o consultor já não quer entregar a parte prática. Então, quem consegue entregar está conseguindo fazer um bom trabalho. Mas mesmo os mentores, eles não são mentores de verdade, porque o mentor, na verdade, é quem já passou pela situação. Né? Uhum. Quantos mentores de finanças está querendo ficar rico com uma mentoria de finanças, então ele não sabe. Então, Sem ter passado, sem né, ter pelo passado pelo processo, problema. né? Então, eu acho que se você quiser ser consultor, se você quiser contratar uma consultoria, olhar para esse lastro, ter clareza do problema, o consultor ter clareza do processo que vai funcionar e um ter confiança no outro, é o que vai fazer a coisa funcionar. E assim, trazendo agora para o lado mais, vamos dizer, tecnológico, eu vejo bastante o pessoal usando a inteligência artificial, que deu um boom, a gente aqui também utiliza bastante, para tomadas de decisões, né, para validar análises ali de dados. O quanto, na sua visão, você acha arriscado assim usar a IA? E você acha que a IA ela substituiria um consultor? Um consultor, com certeza não. Mas eu acho que a IA é porque assim, ó, tá tendo. A IA ela tá escancarando algumas coisas, né? Então, por Uhum. exemplo, quando a IA chegou, as pessoas acharam que ela ia ser meio que um novo oráculo. Que a gente trocando terapia por IA. Uhum. Sem entender, por exemplo, que a IA ela tá lá para dar a resposta mais, Do que você quer ouvir, né? mais do que você quer ouvir, o mais rápido possível. Tanto é que você mandar qualquer prompt em qualquer IA, ele vai falar assim: ótima pergunta, que excelente ideia, né? Ele primeiro te valida Aham. para depois você fazer as coisas.
Agora, o que está ficando claro? Que quem consegue usar IA é quem tem mais recursos também. Então, se você tem mais referência, se você sabe buscar melhor, se sabe fazer as melhores perguntas, então você usa a IA muito melhor do que qualquer outra pessoa. Então, achar que a IA vai substituir, eu acho que assim, ela vai acelerar muitos processos. A IA vai ser uma revolução em muitas coisas de trabalho mesmo. Então, diagnóstico, montagem de relatório, velocidade das coisas, pô, não tem como negar que a IA vai fazer muito melhor. Agora, se não tiver também um por trás, que sabe fazer as perguntas certas, que sabe da orientação certa, eu acho engraçado. Vai dar errado, né? Eu acho engraçado. Agora o Cloud, né? O Cloud Code aí, que tá todo mundo pirado no Cloud Code. Cloud Code pra mim. O Francisco ali, o acorda Francisquinho. e dorme com o Cloud Code. O Cloud Code pra mim, ele fez uma coisa que pra mim é uma das coisas mais geniais do mundo. Que é, ele tá conseguindo fazer o cara pagar o preço de um programador sênior dentro dos créditos dele. Então, você conversa com o empresário e fala assim, não, esse mês eu gastei 6 mil com o Cloud Code. Aí você fala assim, pô, 6 mil é 30 mil. 30 mil você consegue colocar 2 programadores sênior lá dentro da empresa. Então, tá funcionando? Não sei, você entendeu? Por quê? Não sei se ele tá fazendo as perguntas certas, ele tá gastando dinheiro, né? E aí, dá no mesmo lugar se o cara não sabe liderar o programador. Entende? Então, tipo assim, substituir, eu acho que assim, vai ter uma revolução mesmo, vai ter muita coisa que vai mudar. Mas não na dimensão que as pessoas estão falando e nem do jeito que a pessoa tá achando. Porque hoje, se você for olhar o uso do GPT nas pessoas, é para fazer figurinha de Copa, faça minha imagem, melhore minha foto. O pessoal a maioria é assim. o pessoal não tá usando muito a IA do jeito que ela tem alcance para fazer. Quem tá usando tá conseguindo fazer um monte de coisa. Mas não é também que tudo vai funcionar. Se a pessoa não souber da ordem correta, se ela não tiver clareza, de novo, né, das coisas, eu acho que a IA tá mostrando um negócio muito legal, que é, aparentemente, a gente não precisa buscar informação, porque ela tá toda na palma da nossa mão. Só que, ao mesmo tempo, o cara que tem mais referência, ele consegue buscar informação melhor. Então, a busca da informação, ela também tem que ser ativa. Então, no final das contas, quem vai usar a IA melhor? Quem estuda mais, quem lê mais, quem conversa com mais gente. Final só muda, no final né? das contas, ele muda o jeito de fazer, mas é mais do mesmo. Então, a IA dentro das empresas também vai funcionar assim para mim. E eu lembro, né, até o Léo ficava aqui no nosso escritório junto com a gente quando a gente iniciou aqui. Foi quando inicialmente, né, começou ali o ChatGPT. E aí eu lembro tanto que você estudava copy, landing page, imagem, fazer, gravar. E isso aí é o que a gente viu que realmente ela agilizou. Trazendo para o nosso contexto do cloud, na questão de tecnologia, o que a gente desenvolveu foi absurdo. Porque ela executa muito bem a parte operacional, mas ela não executou sozinha. É igual, ela executou com o nosso conhecimento, com o nosso método, tudo que a gente trouxe por estudos, né? Igual você comentou, quem não estudar também não vai aprender ela. Então eu vejo, né, que a parte operacional, sim, ela substitui, e a parte estratégica, ainda não. Eu digo ainda não porque, gente, é muita coisa que eu não acreditava e ela começou a executar. E trazendo por esse contexto, eu vejo a IA, ela tá trazendo muitas crises de identidades nas pessoas. Isso eu falo por mim, na nossa área, a gente tiver muita crise de identidade na área de programação, na área de marketing, na área de um cara ali que cria música, né, dubladores, designers, entendeu? Então, assim, trazendo até para o nosso lado, a parte de contabilidade está acelerando muitos processos. O quanto isso você vê que na questão de pessoas do lado humano, aí afeta prejudicialmente. É porque é igual a época da internet, né? As pessoas também achavam que ia ser uma revolução muito maior. Eu lembro que de 99 para 2000, eu ainda era criança, tinha, sei lá, né, 12, 13 anos, mas tinha um negócio lá que parou o mundo, que era o tal do bug do milênio. O bug do milênio, pra quem não sabe, era assim, ele tinha medo de que o 99 virasse 00 e ia zerar os documentos de todo mundo, da parte contábil do computador. E assim, não aconteceu nada disso, né? A gente tende, o cérebro do ser humano, ele tende a ser um pouquinho mais dramático do que a realidade se mostra. É claro que muitas atividades vão mudar da maneira como são. Mas assim, isso a própria internet trouxe, né? Até bem pouco tempo não existia um cargo de cortador de vídeo.
Uhum. Hoje você paga para um cortador, você anuncia, eu quero um cortador de vídeo, um cara que execute edição de cortes. O cara é Uhum. especializado nisso. Há 10 anos atrás a gente não pensava num negócio desse, né? Então, assim, eu acho que as profissões elas mudam, muita coisa vai mudar, e a gente vai ter que estar atento a como que essas coisas vão servir a Adaptação. gente, adaptar a gente. Porque no final das contas, as empresas elas só funcionam porque uma pessoa compra de outra. Uhum. Então, se achar que o mundo vai parar porque a máquina está fazendo, não tem como, porque a gente vai estar sempre amparado em olhar a necessidade do outro para ganhar mais dinheiro, para gastar mais dinheiro, para conseguir adquirir mais coisa. Então vai estar sempre voltado nas pessoas. A ferramenta, as inteligências, a tecnologia, ela sempre vai servir as pessoas. Muda a maneira de fazer, o como muda. Mas o final das contas é a mesma coisa. Uhum. Então, estar atento a como que as pessoas vão usar, o que que elas vão, de fato mudar, como que o trabalho manual, por exemplo, né, o trabalho manual hoje está sendo valorizado agora porque tem pouca gente fazendo. Então, quando que esse negócio vai voltar a se equilibrar? Hoje o pedreiro ganha igual médico, cara. É. O médico estuda não sei É. quantos anos. O pedreiro também ele se especializa durante muitos anos, mas para ele começar, ele precisa querer ser servente pedreiro e já tá ganhando bem. Então, quando que as coisas vão se equilibrar? Como que a gente vai ter esse tipo de serviço? Aí ela vai fazer muita coisa que a gente botou como valor e não necessariamente que tem um valor, né? Esse negócio de ter o valor assim, eu achei engraçado porque outro dia a gente estava discutindo sobre se a gente ia mudar ou não uma atividade por conta de 20 conto da mensalidade. E aí eu e ela estava botando prós e contras, assim, conversando muito mesmo. E aí a gente foi na festa do milho, passou um pipoqueiro com uma pipoca doce e murcha. Aí o Hiro falou assim: eu quero, peguei a pipoca e paguei como se não fosse nada 20 conto. Eu falei assim: qual que é o critério de um negócio que faz super bem pra gente tá conversando sobre 20 conto, botando prós e contras, e outra que assim, uma pipoca que não vale nada, que é ruim, eu tô pagando 20 conto como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Então eu acho que a mudança de valor, a percepção de valor, ela também vai mudar com a IA. E a gente precisa estar atento a isso, porque se você empreende, se você é empresário, se você está trabalhando, então você precisa estar atento à necessidade de mercado. Mas eu acho insanidade pensar que a ponta da coisa não é servir as pessoas. Uhum. E é isso que as pessoas não estão parando para olhar, porque elas estão descartando as pessoas, elas estão tirando as pessoas da equação. Ué, mas se não tiver ninguém para comprar, não tem empresa que sobrevive também, não. Né? Então, assim, você entrou até num ponto, isso é até importante eu ter a sua visão, porque é um pensamento e é o que eu estou acompanhando no mercado. Porque como a gente é muito focado, eu acompanho muito o mercado, principalmente tecnologia, eu estou vendo bastante demissões. Eu até estava conversando com o Francisco, a gente discute bastante isso. A gente vê demissões em massa que está acontecendo. Até um dado, tinha mais de 144 mil demissões no Brasil de programadores, porque né, é o que eu falo, a IA, ela, ao mesmo tempo, ela te ajuda e algumas tarefas, ela começou a te substituir ali, né? Porque ela vem sendo efetiva e é difícil o ser humano competir com algumas coisas ali. Então, eu vejo que isso aí está afetando muito e eu tô vendo bastante empresa, tanto que é interessante. Tem o próprio Facebook mesmo, um dado real. Ele demitiu mais de 8 mil programadores. Então, assim, o tanto que isso está afetando mentalmente a cabeça das pessoas que eu vejo. Porque o pessoal tá tendo que o quê? Se Reinventar. readequar. Então, assim, você pega ali um programador sênior, há muitos anos trabalhando no Facebook com um salário alto, do nada. Entendeu? Então, assim, isso tá afetando. E também tem muitas notícias que o pessoal tá falando que vai vir muitas empresas faturando bilhões com 5 pessoas. Então, assim, é absurdo as coisas que eu tô vendo. Né? E isso aí até eu fico preocupado. Eu fico atento ao que está acontecendo no mercado, até com a nossa profissão daqui da contabilidade, né? Que a gente fica acompanhando. O quanto isso afeta, né? Esse mental, né? Eu já vi também notícias falando que com o tempo a IA vai substituir muitos serviços de escritório e realmente tá substituindo em partes. É, eles falam até de um salário mínimo para o povo por não ter mais empregos. Quanto que você vê isso? Você acha que vai ser extinto, que o contador vai ser extinto, que
um advogado vai ser extinto. Eu acho que muitas profissões que existem hoje, de fato, elas vão mudar muito. A contabilidade é uma delas, né? O direito é outra, a medicina é outra, Uhum. né? Que eu acho que vai mudar. Imagina, se você conseguir configurar muito bem um robô para fazer uma cirurgia com o menor corte do mundo, você vai preferir um médico que pode errar, tá 24 horas sem dormir, um robô que de fato consegue Uhum. fazer com precisão. Vai preferir. Hoje você prefere o médico, mas com o tempo você vai preferir o robô. Então, assim, as profissões elas vão mudar. Mas isso aí, ó, se você for parar para pensar historicamente, né? Durante muito tempo você tinha a profissão de datilografia. Uhum. Hoje você não tem mais isso. Não. E essas pessoas continuam sobrevivendo, né? Até bem pouco tempo você tinha um monte de gente para fazer arquivo, prestação de conta, não sei o quê. O negócio é que talvez a gente não tenha a visão do alcance de produto, serviço que esse negócio vai gerar. A gente tá mirando muito na perda. Uhum. Mas, literalmente, as coisas elas vão mudando de espaço. A gente vai criando outras necessidades. Porque é aquele negócio assim, ah, beleza, então uma empresa ela vai conseguir ter uma receita mágica e ela vai conseguir criar aplicativo para todo mundo. Beleza, você não acha que vai ter alguém que vai precisar fazer uma curadoria, por exemplo, de aplicativo para entender o que é bom e o que é ruim? Não vai precisar de gente que vai ter que entender melhor da segurança de aplicativo, porque vai ter um monte de aplicativo. Então, outras coisas elas vão aparecendo. Isso assim, só no primeiro desdobrar da coisa, né? Tem muito mais coisa que vai acontecer e que a gente não consegue olhar. A revolução do conhecimento foi assim, quando chegou os livros, então, primeiro se tinha um monte de gente que falava um monte de coisa, e aí você passa a ter a informação disseminada de uma maneira mais clara para todo mundo. A internet torna tudo global, então você consegue chegar em vários lugares. Hoje eu estou em 23 países, né? Se não fosse a internet, isso não ia acontecer nunca. Uhum. E aí, também pensavam que a internet ia destruir um monte de coisa, que olha só, agora vai se reduzir a muitas empresas que vão ficar muito grandes. Acredito que algumas vão aparecer? Sim. Mas não é tão simples assim. Porque ao mesmo tempo que um cara ele consegue com 5 pessoas fazer 1 bilhão, o quanto de risco que esse cara passa a correr a mais, ele não vai ter que administrar uma estrutura muito maior por conta da segurança dele. Então, Uhum. eu entendo o pensamento super, né? Eu li sobre esse assunto, inclusive, de que as pessoas acham que todo mundo vai ter que ter um salário base, que não vai ter. Eu acho isso completamente fora da realidade, eu acho muito catastrófico isso. Assim como já tiveram várias tentativas de acabar com o mundo várias vezes, né? Eu não tenho nem 40 anos, já ouvi 3 vezes que o mundo ia acabar. Então, acho que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado e alimentar o que a gente consegue fazer daqui para frente. De novo, né? O que a gente tem de recurso agora é que a gente consegue ver e ficar atento ao que está acontecendo no mundo. Uma das coisas que está acontecendo é que as pessoas elas ficam alienadas nos próprios conceitos, então vão para a rede social, escutam mais do mesmo, né? Fica parecendo que só aquele assunto que existe. Uhum. E você vai conversar com uma pessoa fora da bolha, a pessoa não sabe nem o que aconteceu. A Laís veio me contar o negócio do OVNI do cara lá, eu não tava nem sabendo desse negócio. Então, pra mim não aparece esse tipo de coisa, não aparece esse tipo de informação. Por quê? Porque a internet ela aprendeu a selecionar os assuntos. Então ela vai empilhando mais o que você gosta. Isso no fim das contas é um perigo porque você passa a acreditar muito numa coisa, a sua certeza sobre esse algo cresce demais e pra você quebrar isso aqui também, você precisa de muita inteligência emocional. Então, pra quem tá com medo, terapia, tá? Aí vocês entram em contato com a Laís, que a gente consegue fazer alguma coisa pra vocês lá. E eu tô aproveitando o meu momento, fazendo aqui a terapia com o Léo, que eu já... essas perguntas não estão nem no roteiro. Porque, assim, é absurdo. Isso aí eu passei, até o Francisco, a nossa equipe aqui acompanhou isso. Eu tive... Assim, eu trabalho com contabilidade desde os 15 anos. Então, assim, para mim é maçante. Você pega uma empresa, até que você chega no fechamento, no relatório final... Cara, o dia que eu peguei as minhas tarefas, a minha rotina, eu fiz em 5 minutos, cara, eu parei assim, eu tive, pra mim, eu tive uma dificuldade e essa quebra de identidade, porque pra mim eu parei e falei, cara, acabei, aí eu olhei, não, mentira, acabei, o que eu vou fazer agora? Então assim, foi muita coisa absurda que aconteceu, e nisso, até hoje eu ainda estou me recuperando desse período que eu passei, porque foi uma crise muito grande que eu tive, e a IA, ela trouxe isso. Então, assim, eu vejo que as pessoas, elas têm que trabalhar isso bem, porque isso, aos poucos, vai chegar em todo mundo, né? Porque a internet hoje,
todos os negócios praticamente do mundo precisam da internet, né? Que seja o mais lá na roça, lá escondido, ele precisa de ter uma comunicação, alguma coisa, e vai chegar lá e foi pela internet. Então eu vejo também que a IA, né, ela vem trazendo isso um tempo. Então, assim, essa crise de identidade, que é o que eu mais estou acompanhando, e tive isso, me gerou muita ansiedade, entendeu? Me gerou muitas decisões erradas na empresa. Então eu vejo que a IA realmente ela está afetando o lado cultural, o lado do empresário. Eu sinto isso e vejo bastante. É, lidar com vazio é uma coisa que as pessoas sempre tiveram dificuldade. Isso você pode ver com qualquer pessoa que perde emprego, por exemplo. Não é que, não é que a vida dela acabou. Às vezes ela tem uma reserva financeira muito boa, que ela consegue pensar, que ela tem capacidade, ela é hábil e a gente tem confiança que ela vai conseguir. Mas o lidar com vazio é uma coisa muito difícil, porque ainda que a pessoa fale que odeia rotinas e hábitos, a verdade é que a gente é preguiçoso. O cérebro ele é projetado para não Com tomar certeza. decisão, para não gastar energia. E toda vez que a gente precisa pensar em como a gente preenche algo que estava sendo preenchido automaticamente, esse negócio ele gera um impacto ruim na gente. Uhum. Porque é o novo, né? O máximo do pensamento liberal é que a gente prefere o inferno conhecido do que o paraíso desconhecido. E é essa fase que a gente vai passar agora. De que as pessoas elas vão, muita coisa que elas estão fazendo não vão fazer mais parte. Elas vão ter que aprender a preencher o tempo delas de outras formas. Então, por que antigamente não tinha tanto esse tipo de problema? Porque antigamente era normal o cara trabalhar a vida inteira para comprar uma casa. Era normal o cara trabalhar a vida inteira para aposentar e morrer dali 5 anos, porque era a expectativa de vida. Hoje não é mais isso. Hoje as pessoas elas já vêm procurar terapia, a minha faixa etária de terapia é um pouco mais alta, né? Eu atendo pessoas mais de 30 anos e isso vai longe. Mas assim, você vê que as pessoas elas chegam com 60 anos porque, literalmente, elas não têm mais 5 anos pra frente só. E todos os planos e todas as coisas, todas as histórias contadas da época delas é que ela ia viver até 60, 65 anos, o plano dela vai até ali. Só que aí quando você vai ver a saúde dela, a expectativa, ela tem mais 30 anos pela frente. Como é que você preenche esse espaço vazio? Olhando, tendo clareza, sabendo o que você gosta, sabendo o que você vai servir, como que você quer deixar o seu legado no mundo, né? Eu acho que o principal hoje é que como a gente não sabe o que quer, né, de novo, a gente não pensa na nossa projeção, nas experiências que a gente quer viver, então tudo que parece que é tirado e forma um espaço vazio, a gente tem a sensação de que foi tirado da gente de verdade, Uhum. mesmo que seja uma facilidade, né. Então, você pode ver que para muita gente, você facilita o serviço, você nem muda o salário, mas ele fica insatisfeito porque parece que precisa se manter ocupado o tempo inteiro. Tem uma pesquisa agora que fala que a geração Y é a única geração que teve pausa. Da geração Z para frente, eles não têm mais pausa. Isso causa um problema cognitivo muito sério, e isso aumenta muito a ansiedade, porque de fato ela preenche o espaço vazio com qualquer coisa que gere recompensa. Por isso que a rede social vai muito longe, por isso que muita coisa, dopamina barata que eles Uhum. falam, né, chega muito longe. Se a gente conseguir voltar para um lugar onde a gente sabe lidar com o nosso vazio, sabe lidar com a gente mesmo, e a gente consegue analogicamente fazer as coisas funcionarem, eu acho que a gente vai ter muito mais qualidade de vida. Uma pesquisa recente que mostrou no Japão, que um grupo que não teve Alzheimer, 85 anos lá, o único hábito comum entre as pessoas que não tiveram Alzheimer é que eles escreviam um diário manuscrito diariamente. Ah, E isso ativa uma área do cérebro que é diferente de tudo que a gente lida com o digital. Porque você tem que parar, você tem que desacelerar, você tem que organizar seu pensamento. E é coisa que as pessoas não estão fazendo. Hoje, na verdade, já tem terapeuta que vende isso como protocolo. Ele inventa uma narrativa inteira, um storytelling, mas para você escrever diário. Então, você quer melhorar na parte da saúde emocional? Escreve diário todo dia, você vai ver o que vai acontecer. Mas e o medo de ter um diário ali que eu jogo tudo mesmo e alguém pega, né? Mas aí não precisa ser digital, né? É. Você faz analógico. E o lance é que você pode ver que as pessoas elas estão perdendo a capacidade de escrita. Então, Por quê? Você pergunta qualquer coisa pro GPT, ele aumenta lindamente o negócio lá pra você e fica muito bom. cara, até mensagem de parabéns, né? É. Vou escrever um recadinho aqui, tudo, né? Tudo, tudo, tudo. É difícil alguém pegar e fazer a coisa acontecer. Hoje eu trabalho até com artista e os artistas estão tendo problema com isso, porque você pega lá as palavras e joga a música no GPT, parece que rouba, mas o negócio estoura. E aí como é que você vai fazer aqui do outro lado? Então,
fazer isso funcionar, ele passa por processos que eram diferentes do que a gente estava lidando. Não é que vai dar certo ou vai dar errado. Mas é aquele negócio, né? Vamos começar pela agricultura lá, que está na primeira faixa lá. Eles estão agora tendo agricultura de precisão, o trator ele anda com GPS sozinho, você tem controle de Drone, praga, faz drone, tudo. não sei o quê. Mas aí ele vai produzir um montão de comida para quem? Vai ter que ter alguém que vai ter que comprar lá na ponta. As pessoas vão ter que ter dinheiro para comprar. Então, de alguma forma, as pessoas vão se reinventar. No Brasil, especificamente, o trabalho informal aumenta justamente por isso. Mas eu acho que fazer um marco regulatório, fazer algumas coisas aí que façam sentido, e a gente está com clareza do que precisa ser feito, para a gente também poder fazer a nossa parte, é o primeiro ponto para essa ansiedade baixar. Porque a ansiedade, no fim das contas, é porque você tem uma visão e você não sabe o caminho daquilo, né? Então, é isso que está acontecendo. As pessoas elas estão com uma imagem de uma catástrofe, não sabe nem como é que vai acontecer e nem como é que reconstrói. Aí a ansiedade aumenta mesmo. Mas eu acho que lidar com vazio já é um negócio que facilita muito. E na terapia, você é vendedor do caralho, né? Perfeito. Não, top demais nosso papo aqui, Léo, mas a gente vai chegando ao final aqui e a gente sempre tem uma etapa aqui do nosso podcast que a gente faz um ping-pong mesmo, pra gente enriquecer, né? Porque realmente, se a gente desenrolar assunto aqui, tem assunto, e principalmente esse de ar, que eu acho importante, né? Que realmente isso aí tá causando um alvoroço demais. É pelo menos aqui no meu meio, né? Que eu vejo que tem gente que eu converso também que Nem sabe o nem que é sabe. IA. Beleza, então assim, um ping-pong final mesmo, só para eu te faço uma pergunta ali, você só responde mesmo, sem entrar muito em assunto, Contextualizar. só contextualizar, né? Só para a gente ter indicar para o pessoal aqui que tá nos ouvindo, né? Assim, um livro que todo empresário deveria ler, indica. Nossa, indicar um livro. Um só é difícil demais, né? Um só. Caramba. Eu acho que. Eu vou pra um que eu tô indicando recentemente muito, que é o Outliers. Acho que é Outlier. um livro muito legal pra quem. Não é pra contextualizar. Lê Outliers. Malcolm Gladwell. Muito bom o livro. Top. É uma habilidade indispensável para liderar pessoas. Comunicação. Comunicação. Qual que é o maior erro de um gestor? Não pedir ajuda. Ser arrogante. O que significa sucesso para você? Sucesso é uma etapa da nossa vida. Acho que você vai passar por uma sucessão de coisas e quanto mais você entende isso, mais você vai entender qual que é o próximo degrau e isso que define sucesso. Qual que é uma frase que guia você? Não tem nada mais inútil do que fazer o que não deveria estar... não tem nada mais inútil do que ser competente naquilo que não deveria estar sendo feito. Essa é boa, porque realmente... Vou nem contextualizar aqui que essa é boa, essa é boa. Porque o que a gente mais tem é que a gente precisa de mais aprender é o que não fazer. Do que fazer, né? E para finalizar, quem é o Léo Sasaki em uma palavra? Uma palavra? Uma palavra. Sou eu. Sou eu. Duas. Eu. Beleza. Então, pessoal, assim, foi uma conversa muito rica, né, que a gente traz aqui. Eu vou trazer o Léo aqui, se ele vier, né, mais outras vezes. Mas é que tem muitos assuntos importantes. E quando a gente fala em pessoas, né, resumindo ali para pessoas, gestão de pessoas, o empresário ele tem que entender o mercado, ele tem que se adaptar ao mercado, né, que a gente citou bem a IA do que está vindo por aí. E também saber liderar, né? Saber ter um bom exemplo para os seus liderados. Então, esse assunto ele é bem importante e espero que vocês executem aí na empresa de vocês, né? Busque terapia, né? Busque apoio, porque você precisa de ter um apoio, porque o empresário ele é muito sozinho, né? Então, ele precisa de ter um apoio para ele deixar um pouco a emoção de lado e trazer mais o lado racional, né? Trazer ali experiências que um consultor consegue trazer isso para ele. E, né, para finalizar, fala pro pessoal, olha para essa câmera aqui e fala onde que o pessoal te encontra, suas redes sociais, como que funciona o seu trabalho brevemente ali e explique pro pessoal, como que já tem esse acesso até você. Ótimo. Então vocês vão me encontrar no @leonacalsasaki no Instagram. Eu acho que
nem sei se são em todos, mas no Instagram você vai ter acesso à maioria. Todos os dias eu posto vídeo lá, muito voltado para o desenvolvimento humano, então muito para a parte da terapia em si. E para entrar em contato com qualquer coisa dos meus produtos, lá no link do Instagram tem o WhatsApp do meu suporte. A minha esposa que atende, a Laís, ela vai atender vocês super bem, ela sabe de todos os produtos que a gente mexe lá. E eu espero vocês para terapia, para consultoria, para trocar uma ideia, qualquer coisa desse tipo. E no final das contas, eu acho que quanto mais pessoas a gente liga ao nosso fim, é o que garante que a gente está tendo mais sucesso no que a gente está fazendo. Perfeito. E fica assim, pessoal, um breve, curte, compartilhe e envie, né, esse vídeo para que a gente alcance mais pessoas. A gente está ajudando também as pessoas que precisam, né, de buscar ajuda e principalmente ali os empresários, né, que precisam de estar buscando ali um desenvolvimento e também essa gestão de pessoas que realmente isso, como se diz, vai mudando sempre, né, principalmente com o avanço da IA. E fica aqui o meu agradecimento e um abraço e até mais.